A minha convidada de hoje é especialista em marca pessoal. Ela é formada em administração de empresas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e especializações pelas universidades de Kellogg, Wharton e Cornell. Ela foi executiva de marketing, branding e planejamento estratégico por 20 anos em empresas como Natura, Santander e Time for Fun. Mais uma amiga que o IPO me deu. Hoje ela usa a experiência dela trabalhando com grandes empresas para ajudar grandes pessoas a mostrarem para o mundo a melhor versão de si mesma. Ela acaba de lançar seu primeiro livro, Sua Marca Pessoal, junto da Juliana Tranquilini, sua sócia na Betafly. Seja bem-vinda, Suzana Arbex de Araújo. Muito feliz de ter você no lugar de potência. Obrigada, Baza. Prazer enorme estar aqui com você. Como eu estava te falando, eu me sinto ganhando um Oscar por estar nesse programa, por onde passou tanta gente bacana, tanta gente especial. Eu que estou feliz aqui de um tema aqui que eu quero aprender hoje mais com você. Eu quero já começar te perguntando, Suzana, desde pequeno, quando criança, você já sabia como se posicionar, como chegar nos lugares, como se apresentar, ou foi uma criança mais reservada? Olha, eu nunca soube desde pequena como me posicionar. Acho que nenhuma criança sabe, né? Acho que a gente, como criança, a gente está ainda em tentativa e erro. Mas eu sempre tive uma personalidade bastante forte. Então, você não sabia, mas se arriscava. Eu sempre tomei alguns riscos. Exatamente, foi assim durante a minha vida, minha adolescência e até a minha vida adulta. Quais os principais conselhos de carreira que você se lembra de receber da sua família? Olha, o conselho mais forte, assim, e fica na minha mente até hoje, eu passo para as minhas filhas também, é seja independente, seja autônomo, tenha autonomia. Parece meio óbvio, né, Vaza, falar isso hoje em dia, mas pensando na geração que eu fui criada e vindo de uma família árabe, a mulher ter a sua autonomia, a sua independência financeira, não era uma coisa tão óbvia assim. Então eu cresci e isso ficou muito na minha mente, o quanto isso é importante. E o quanto sair da sua cidade de origem, chegar numa cidade grande, construir algumas referências do zero, te ajudou a desenvolver o profissional, né, a profissional que você se tornou? Olha, você sabe que essa é uma pergunta curiosa, porque essa é a pergunta clássica do ovo ou a galinha. Uhum. Eu acho que eu só saí porque eu sou a pessoa que eu sou. Uhum. E também ter saído aprofundou algumas características. Então, eu nem sentia que eu cabia ali, né? Eu tinha muita curiosidade de vir para uma cidade maior. São Paulo sempre foi um lugar, assim, fascinante. Mas ter chegado aqui definitivamente me abriu os horizontes. Eu acho que para quem vem do interior, de uma época que o mundo não era tão conectado, conhecer as pessoas aqui, interagir profissionalmente. A cidade de onde eu veio tinha pouquíssimas empresas grandes, aqui o ecossistema é muito mais dinâmico. Então, acho que eu só saí porque eu ansiava por alguma coisa que eu não sabia direito o que era. E que quando eu cheguei aqui, reforçou imensamente a certeza de que eu tinha que ter saído. É muito interessante, porque eu me lembro também, eu estou já em São Paulo há 23 anos, eu sou de São José do Rio Preto. E eu me lembro que foram algumas fichas que caíram e agora ainda entrevistando muita gente, isso vai consolidando um pouco na minha cabeça. Acho que o primeiro que todo mundo que sai de uma cidade mais distante para vir para São Paulo está buscando algo diferente, está buscando minimamente pagar o preço, porque seria mais cômodo ou mais confortável talvez ficar aonde estava. Segundo, que eu acho que é um privilégio quem tem a oportunidade, né, de conseguir fazer esse movimento. Algumas pessoas, seja por questão de família ou muitas vezes de condição ou de uma primeira oportunidade, tem muita dificuldade, mas eu costumo dizer que talvez para mim uma coisa que me marcou e foi muito importante foi chegar em São Paulo e ver que as pessoas aqui não eram nenhum alienígena com QI de 180, assim, pessoas normais, trabalhando muito e que eu, vindo do interior, numa formação mais simples, poderia também ter o meu espaço. É algo que eu me lembro que quando você está distante, parece que você coloca todo mundo, né, que está talvez um passo à sua frente já num pedestal, são pessoas ultra diferenciadas e no final isso foi consolidando cada vez mais na minha cabeça que eu não acredito em pessoas extraordinárias. Eu acredito em pessoas comuns que com muito trabalho e dedicação conseguem fazer coisas extraordinárias e isso me marcou muito na minha carreira. Nossa, que comentário sensacional. Você falou, agora passou um filme na minha cabeça. Assim, eu tinha a mesma sensação. E quando eu cheguei, eu comecei minha carreira aqui em São Paulo na Natura. Eu participava da seleção para o programa de trainee, então eu viajei, cheguei aqui. Primeiro, eu era a única pessoa que tinha chegado na seleção com uma malinha de rodinha.
E aí todo mundo era daqui. E eu me lembro que a entrevistadora, né, a pessoa que conduziu o processo seletivo, ela começou a separar as pessoas que eram da GV, da PUC, na época era IBMEC, né, não era INSPER, e simplesmente foi a sala inteira. E só sobrei eu. Então eu falei, eu não tenho a menor chance. Eu tive essa sensação. Eu falei, não tenho a menor chance, aqui todo mundo... E, no entanto, num programa que na época tinha 1.000 e poucos candidatos, né? Hoje, imagina, um número bem maior, mas para 10 vagas eu fui uma das selecionadas. Então, acho que é isso que você falou. Às vezes, a dedicação, o trabalho duro, um pouco do que veio da minha família. Muito do trabalho árduo, acreditar na disciplina, acreditar no poder do trabalho, do que ele pode construir. E acho que essa crença, juntando com aquela característica de ter sido uma pessoa que toma um certo risco, acabou me levando a chegar em lugares que eu não podia nem imaginar. O que você acha que você demonstrou naquela entrevista, naquela dinâmica, que o pessoal te enxergou aí, mesmo não vindo aí das faculdades tradicionais? Eu nem vou te dizer que eu acho, vou te dizer o que eu sei, porque foi o feedback que me deram. Depois. Melhor ainda, vamos trabalhar com fatos e dados. E o feedback foi de que eu era uma pessoa de muita coragem, que eu não tinha receio de mudar o rumo do que o grupo estava dizendo se eu achasse que aquilo não era o caminho que eu acreditava. E eu fazia isso intuitivamente, então eu não tinha tanto esse senso de agradar o grupo e manter a discussão no nível que ela estava. Eu interrompia, eu dizia que eu pensava diferente, que eu achava que não era para cá, era para lá, enquanto tinha uma certa tendência a uma conformidade no grupo. Então esse foi o feedback que eu recebi. E que me surpreendeu, né, Baza? Porque quando você tem 20 e poucos anos, você tem pouco... Quer dizer, naquela época, né? Hoje a gente tem muito mais instrumentos de autoconhecimento, desde muito cedo. Mas naquela época não se tinha tantos instrumentos. Eu menos ainda, vindo de uma escola onde nem se falava isso. Então, de fato, acho que foi um dos primeiros momentos na vida em que eu tive a condição de olhar para mim pelo olhar de uma outra pessoa. E se você pensar o que eu faço hoje, não deixa de ser isso, né? Então, eu me lembro muito desse momento. Foi muito marcante para mim. E um ponto que eu acho interessante é que, a hora que a gente fala, né, sobre você crescer na carreira, e aí pegando da tua história, como é que você equilibrou a construção da sua marca pessoal com as demandas e responsabilidades do seu trabalho, né, no início da carreira? Como que foi isso? Em que momento você começou a perceber, talvez, que, puxa, tem algo aqui que tá no automático aqui, talvez eu deveria olhar um pouquinho mais? Olha, você usou uma palavra, como que eu equilibrei? Vou dizer, eu não equilibrei. Eu acho que primeiro, no começo da carreira, naquela época, a gente trabalhava muito. Não que hoje não se trabalhe muito, mas nem se falava em qualidade de vida. A questão da marca pessoal não existia no meu radar. Eu só fazia, eu só era, eu só existia na minha carreira, na minha profissão, e a marca foi se construindo. Então, foi se formando, foi se fortalecendo. Acho que isso vem de uma questão... que aí eu acho que vale a pena dar um passo para trás, é que o que mudou na percepção sobre marca pessoal dessa época para cá. Adorei. Vamos fazer aqui traçar uma retrospectiva de como era, talvez, falar de construção de marca pessoal há 20 anos e o que é hoje. Quais foram as principais transformações? Pois é, eu acho que, não sei se acho que eu não sou da mesma geração que você, né? Mas sou um pouco mais velha. Mas eu cresci ouvindo assim, faz seu trabalho, abaixa a cabeça, faz seu trabalho, não fica fazendo barulho, não fica fazendo espuma, o reconhecimento vai vir. Então, era natural que a gente mergulhasse a cabeça e trabalhasse, a maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço e com quem eu converso, sem muita consciência de que você poderia ser mais intencional em mostrar, em dar visibilidade para aquilo que você gera de valor para o seu entorno. Então, quando eu digo que eu não equilibrei, é porque eu estava muito focada em trabalhar, em gerar valor, em gerar resultado, muito impactada pela forma como eu fui criada e pelo meu entorno, que era parecido, e mais ainda por uma percepção negativa que aconteceu lá em torno dos anos 90, 2000, quando veio uma onda de marketing pessoal. Você tem que se vender e você tem que fazer networking. Eu acho que isso deu uma contaminada muito grande nesses conceitos. E é uma contaminada que até hoje a gente que trabalha com isso luta para desconstruir um padrão não necessariamente positivo que foi construído nessa época, que é o tal do se vender, né? Mas eu não estou à venda. Como assim se vender? Eu não estou aqui para ficar incomodando a outra pessoa, me vendendo, me empurrando como uma proposta atraente. Eu estou aqui para ser relevante para os públicos com os quais eu me relaciono e, através do meu valor, colocar luz naquilo que eu posso fazer para esses públicos.
O foco não é na minha pessoa, não é um foco no ego, é um foco no valor que eu gero e nas trocas que acontecem. Então, acho que essa foi a grande virada que a gente aprendeu sobre esse conceito, mas eu fui tomar conhecimento desses conceitos não tem 10 anos. Eu tinha mais de 40 anos, mais de 20 anos de carreira, quando eu fui entender como se dá essa dinâmica de formação de uma marca pessoal. O mais curioso é que eu já trabalhava com marcas. Eu sou uma profissional de branding e eu tinha 20 anos de carreira trabalhando branding de empresas, produtos, serviços, instituições, organizações de todo tipo, e não tinha feito esse depara, essa transferência de conceitos. Como é que os mesmos conceitos que levam uma marca a se fortalecer, levam uma marca pessoal a se fortalecer? É tudo muito novo, principalmente aqui no Brasil. Essa foi uma chave que virou quando a minha sócia se mudou para a Califórnia, a Juliana. Quando ela chegou lá nos Estados Unidos, ela tomou contato com um mundo que a gente não conhecia tanto aqui no Brasil. Isso faz uns 8 anos. E a gente começou a estudar esse assunto e a gente achou absolutamente fascinante. Eu e ela e tomamos a decisão de começar a abrir essa avenida no Brasil com um pouco mais de potência. Muito pouca gente falava sobre isso e ainda tinha muito desse resquício negativo, sabe? Que eu estava te falando. Então foi, de fato, uma reconstrução. Então, quando você me pergunta como eu fiz isso no começo da minha carreira, eu não fiz de maneira intencional. Eu fiz de maneira intuitiva, que é como a maior parte das pessoas fazem, e todos temos uma marca. Não é porque você não olhou intencionalmente que você não tem uma marca. Sua marca se formou na medida que você foi impactando as pessoas foram te conhecendo. Ao te conhecer, elas vão formando um atalho mental. Poxa, o Baza é um cara simpático, é uma pessoa expansiva, é uma pessoa acessível. O que é isso? É a sua marca? E aí eu começo a ter uma expectativa que meu próximo encontro com você vai ser parecido com aquele anterior. Qualquer marca se forma assim. A marca da loja de roupa que você está usando, ela se formou assim. Você vai lá, você gosta do estilo, você vai lá, você gosta da proposta daquela empresa, você vai lá, você gosta, sei lá, das causas que ela defende, e aí você vai gerando uma expectativa de que o estilo vai continuar do jeito que você gosta, que ela vai continuar defendendo as mesmas causas que ela defende. Isso é marca. É um atalho mental, porque a gente forma atalhos. O nosso cérebro gosta de um atalho. Eu não gosto de ter que, toda vez que eu vou comprar uma camisa, fazer um grande, assessment do que está acontecendo no mercado de moda. Eu vou nos atalhos. Principalmente se for um homem. Não vai querer rodar o shopping inteiro de jeito nenhum. É você que está falando, mas eu tenho que concordar. A gente faz isso com tudo. Você faz isso com a marca do macarrão que você escolhe no supermercado, com a roupa que você usa, com o restaurante que você frequenta, com a cidade para a qual você gosta de viajar. Marca é um atalho. E por que a marca pessoal não seria diferente? E um ponto que me chama a atenção aqui, a evolução, que eu concordo contigo, que lá atrás, talvez, a forma como chegou, como foi apresentado ao mercado da marca pessoal, ou da marketing pessoal, como se chamava antes, e principalmente sobre networking, chegou de uma forma muito errada, e por isso que eu acredito que tem tanta gente com preconceito em relação a isso. Eu falo muito sobre networking, e eu gosto de bater isso muito nas minhas palestras sobre networking, porque as pessoas falam, poxa, Baza, mas você tem um bom network, você conhece muita gente, como que você organiza? E o primeiro aspecto que eu costumo já dizendo é que, assim, a maior erro que você pode ter sobre networking é a mercantilização de favores. Então eu vou fazer o maior número de favores pelas pessoas e depois as pessoas estão me devendo favor, isso é networking, né? Isso não existe, né? Claro, a não ser que você seja o poderoso chefão, que a pessoa não te devolveu o favor, você mata ela fica com medo, aí pode ser que funcione, mas na vida real não é assim. Ninguém vai te indicar porque você te deve um favor, as pessoas te indicam porque confiam em você, né? Por isso que eu costumo dizer que networking é construção de reputação ao longo da vida. Isso é um networking, né? E essa reputação é o que chega antes de você entrar da sala e o que fica depois que você saiu da sala. E esse, para mim, é um aspecto que é muito legal de trazer aqui, porque muitas vezes eu ouço, eu não cresço porque eu não sei fazer marketing pessoal, porque eu não sou político, talvez, né? Aquela coisa muito de antigamente. E esse ponto que eu queria, talvez, agora estruturar aqui contigo, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao construir sua marca pessoal e como evitar? Nossa, adorei a sua fala. Eu acho que a gente enxerga muito, muito parecido sobre todos esses temas.
Primeiro, eu acho que marca pessoal e networking, quando eu penso em marca pessoal no ambiente corporativo, empresarial e networking, são dois conceitos que convivem de uma maneira muito, muito próxima. Eu concordo plenamente com você e acho que a construção de relações com pessoas interessantes, porém de maneira desinteressada ao longo do tempo, é o que gera isso que a gente chama desse capital relacional potente. Sempre digo para as pessoas também, não dá tempo de se relacionar com todo mundo que você gostaria, não vai dar tempo, então você pode escolher as pessoas mais interessantes. Você pode escolher as pessoas com quem você tem mais afinidade, porque você já não vai dar conta de tanta relação legal. E tem muita gente bacana no mundo para você conhecer e para você ter trocas positivas. Quanto mais você investe em relações nas quais você entra genuinamente interessada ou interessado na pessoa, e não é interesseiro, é interessada. Deixa eu conhecer essa pessoa, deixa eu desvendar esse mundo. Olha que... Primeiro, você vai sempre achar muita coisa em comum e você vai encontrando o seu caminho de fazer networking. E ao longo do tempo, as coisas acontecem para quem de fato se interessa genuinamente pelas pessoas. Porque é inevitável que aconteça. Porque você demonstra uma intenção genuína. Como é que isso se conecta com marca pessoal e com os erros, que é o que você estava me dizendo? A essência está aí. Uma marca forte não é uma marca de uma pessoa que fica se projetando para cima das outras pessoas, porque isso é ego. Quanto mais eu me interesso em compreender outros universos e fazer as conexões entre aquilo que eu faço, o que o outro faz, onde é que estão nossos territórios em comum, mas essa conexão vai se formando de uma maneira que ela gera confiança. E ao gerar confiança no tempo, é natural que a minha marca se torne mais lembrada, desejada, recomendada, que era o que eu queria lá, inicialmente, mas eu não empurrando para cima de ninguém, mas focando nas nossas trocas de valor. Então, é uma diferença muito importante e as pessoas às vezes se atrapalham. Acho que quando você me pergunta, acho que o maior erro é esse. É sair empurrando uma agenda que não necessariamente interessa a outra pessoa. É ser interessante aos olhos do outro. O que as outras pessoas estão precisando? Quais são os conteúdos que fazem sentido para a vida delas? Onde é que está doendo? Onde é que eu olho para a minha experiência e digo, aqui tem um negócio que eu sinto que essas pessoas aqui estão buscando? Onde é que eu olho para a minha experiência e digo, ao contrário, poxa, apesar de eu ser apaixonada por esse conteúdo aqui, ele não está fazendo sentido para as pessoas. Então, deixa eu ficar aqui com a minha paixão, eu me divirto com ela no meu particular, mas não é isso que eu vou empurrar para o público ou para o mercado. Não vou fazer isso, não está interessando para ninguém. É um olhar genuíno para o outro, sabe, Basa? Então, quando a gente fala de empatia, que é uma palavra que está muito, talvez até desgastada, mas ela é uma palavra muito potente, porque o olhar empático é sair do meu sapato, calçar o sapato do outro, e aí voltar para o meu e dizer, acho que a gente se conecta por aqui. Uhum. Tem uma máxima que a gente fala em marca pessoal, a gente fala bastante sobre isso no nosso livro, que é, marca é sobre conexão e confiança. Então, a conexão acontece nos pontos em que a gente encontra em comum, e confiança acontece no tempo. Uhum. Quando você falou da mercantilização, eu achei ótimo. Se eu perguntar para você ou para quem estiver ouvindo a gente aqui, pensa numa pessoa que você confia. Pensa. Pensou? Há quanto tempo você conhece essa pessoa? Já há algum tempo. Quando eu faço essa pergunta, essa é a resposta que as pessoas me dão. Porque confiança se constrói no tempo. Então não adianta eu... O famoso comer 1 quilo de sal junto, que leva tempo aí, que os avós já falavam. E sobre essa construção, algo que eu quero te perguntar, na minha experiência entrevistando aí tanta gente, eu tenho a sensação, estatisticamente falando, que eu vejo as mulheres com mais dificuldade do que os homens. E aí eu queria saber se na tua experiência é diferente homem e mulher, se pode ter desafios diferentes. Eu sei que aí, óbvio, vai envolver criação, o que cada pessoa traz de histórico, mas é algo que sempre me chamou a atenção, porque eu entrevistando, eu tenho muito mais observado mulheres falando, puxa, eu tenho dificuldade de fazer networking, eu tenho dificuldade de olhar para a marca pessoal, não que os homens não tenham, mas verbalizando isso. Tem diferença na construção de marca pessoal? Sem dúvida tem. Você tem a sua experiência enorme de entrevistar tanta gente. Eu tenho a minha experiência de
ajudar e apoiar muitas pessoas e a minha própria pessoa como mulher. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Primeiro, o machismo estrutural, né, que a gente vive, como é que ele impacta a gente? O machismo é uma construção biocultural. Ela tem elementos biológicos e ela tem elementos culturais. Então, a gente tem lutado muito recentemente para superar os elementos culturais, e um trabalho de marca pessoal te ajuda com isso. Eu vou te ajudar a identificar os elementos que atuam no entorno e que dificultam muitas mulheres a se destacarem nos seus ambientes profissionais e a também compreender os elementos biológicos. Tem uma parte da nossa biologia que também não nos ajuda. Um exemplo, que é super polêmico, mas acho que as coisas precisam ser faladas. A voz feminina cansa mais o cérebro de homens e mulheres. Não são só os homens que se cansam de ficar muito tempo ouvindo uma voz feminina, as mulheres também. Isso é biológico, ninguém tem culpa disso. Isso é uma construção que vem das cavernas, tem motivo para ter acontecido. Tudo bem, mas quando a gente traz para a consciência e compreende, a gente culturalmente trabalha para superar isso. Então, existe um ambiente que favorece menos, não vou dizer que não favorece, ele favorece menos, mas as mulheres podem e devem aprender a lidar com isso para aumentarem as suas chances de serem bem-sucedidas nas suas carreiras. Então, eu sempre brinco, eu digo, olha, a gente chora juntas, mas depois, o que você vai fazer para superar isso? Até porque não são só as mulheres. Os homens também sofrem com aspectos bioculturais, que são diferentes. Tudo que a gente traz para a consciência, estuda, entende, amplia a nossa capacidade de atuar sobre. E vale para homens e mulheres. Então, tudo começa com ampliação de consciência e tudo começa com autoconsciência. E a gente já falou bastante coisa aqui, Suzana. Eu queria que você me ajudasse a organizar. Quais são os principais pilares que sustentam uma marca pessoal bem-sucedida? Acho que o primeiro é esse que a gente estava falando, que é autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu tenho de valor, de potência? E o que eu quero fazer com isso? O autoconhecimento vem de entender não somente o que eu tenho de talento, mas onde é que estão meus valores, minha motivação intrínseca e onde é que eu ancoro o meu talento. Porque aí, o que eu vou fazer com esse talento e que valor que eu quero colocar? Eu posso fazer muitas coisas com os meus talentos. Eu tenho que fazer uma escolha. Então, esse primeiro bloco, que é saber quem você é, onde você quer chegar. Onde você quer chegar é um ponto móvel no futuro. A gente muda ele o tempo todo. Não é para ser fixo, mas é para você ter um olhar no horizonte. E você vai calibrando, você vai modificando, a vida vai te surpreendendo, tá tudo certo. O problema é você estar que nem um barco à deriva. Aí realmente atrapalha muito você explorar a sua potência, porque você não sabe a serviço de que você está colocando. Então, acho que esse é o primeiro pilar. São 3. O segundo pilar é como é que você comunica o seu valor, que era isso que a gente falava anteriormente. Compreendi quem eu sou e o que eu quero fazer? Isso é bom para quem? Eu gero valor para quem? Quem é que se interessa por isso? Onde é que estão essas trocas de valor? Eu não estou sozinha, né, numa ostra. Eu estou num ecossistema chamado mercado, onde tem muita gente atuando. Então, essa compreensão e essa comunicação dos seus principais conteúdos, da sua principal oferta, do principal valor que você gera. Acho que esse é um segundo bloco que a gente chama de posicionamento. Qual o posicionamento da sua marca? A posição que o seu nome ocupa na mente das pessoas. Quando eu falo o seu nome, o que é que vem à mente delas? Isso é o valor que você gera. Então, o seu primeiro é autoconhecimento, o segundo é um posicionamento claro e definido. E o terceiro são os elementos sutis que envolvem a sua marca. Além da habilidade de comunicação é uma coisa quase no-brainer, né? Quer dizer, uma habilidade quase que natural de você imaginar que quase todo mundo que quer construir uma marca se beneficia muito de trabalhar a comunicação, mesmo sendo pessoas introvertidas, que é um tabu que não tem absolutamente nada a ver. Pessoas introvertidas se comunicam muito bem, sim, só que de uma outra maneira. E outros aspectos, como é que você projeta, o que você quer projetar da sua marca através da sua voz, como é que você interage com as pessoas, isso tem a ver com inteligência emocional, como é que você interage com o seu entorno, isso tem a ver com inteligência social. Então, são todos esses aspectos sutis que embalam o seu conteúdo. Então, não é sobre também só ter valor e comunicar. É o como. E esse como vem calibrado por uma coisa chamada jeito. Seu jeito pessoal. Quer ver um exemplo? A abertura desse podcast. Quando você brinca que é o maior headhunter do Brasil, você já passa para mim um pouco de um atributo de leveza.
Eu falo, poxa, olha só, ele se diverte com ele mesmo. Então você já tem uma expectativa de que o papo vai ser leve, que você está falando com uma pessoa que consegue olhar a vida de uma maneira. Então é o jeito, não é só sobre o conteúdo que está aqui dentro, sabe? E aí o ponto que agora que eu estou me perguntando, como é que a comunicação digital e as redes sociais afetaram a forma como a gente constrói e promove a nossa marca pessoal? Porque hoje, quando a gente fala de marca pessoal, às vezes as pessoas simplificam. Então é só agora o perfil no Instagram, né? Vou pegar um designer lá para fazer os posts. Mas, de certa forma, a gente reconhece que mudou. Como que você enxerga? Olha, eu acho que a marca pessoal sempre aconteceu de pessoa para pessoa. A base está na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Isso não mudou. O que eu acho que a rede social faz é colocar assim, um megafone. É um amplificador da minha voz. Eu continuo falando de pessoa para pessoa, só que eu tenho um instrumento de me comunicar com mais pessoas. A estrutura central não muda, que sou eu oferecendo algum valor, alguém se interessando por esse valor e a gente estabelecendo uma troca. Então, quando as pessoas me perguntam, é só sobre rede social? Não, não é. Até porque a sua expressão no online, você se beneficia muito se ela for muito parecida e alinhada com a sua expressão no presencial. De todas as maneiras, do seu jeito de falar, do seu jeito de ser. Até a foto, às vezes as pessoas colocam uma foto tão diferente de quem elas são que você vai tomar aquele primeiro café e você não acha a pessoa no café. Eu brinco com essa história, mas o principal é a sua linguagem, o seu jeito de se relacionar. Então, a rede social, ela antecipa essa minha presença de marca. Mas é importante que essas duas presenças elas aconteçam de uma maneira que elas se potencializem. Então, não é só sobre rede social, não é só sobre presencial, mas é sobre como, dependendo de onde você está, como você atua e dos seus objetivos, como é que você faz uma equação inteligente e estratégica desta combinação. Para algumas pessoas, é muito importante ter uma presença massiva. Para outras, uma presença mínima já é suficiente para as pessoas irem lá e checarem quem você é. Não tem certo e errado. Mas sobre isso, como é que você aborda essa questão da autenticidade, né? Tem um equilíbrio entre talvez expressar a sua verdadeira essência e se adaptar à expectativa do mercado também? Olha, é uma correlação direta. A expressão de uma marca pessoal, ela é tanto mais potente quanto mais ela for autêntica. O problema dessa frase é que as pessoas confundem autenticidade com sincericídio. Então, ser uma pessoa autêntica não significa que eu tenho que falar tudo que eu penso. Quem fala tudo que pensa é criança. Nós somos adultos. A gente tem que estruturar o que a gente vai falar. A gente se beneficia muito se a gente entrar numa construção com o outro positiva, pensando, avaliando aquilo que a gente vai colocar, se vai fazer sentido para essa relação. Isso não quer dizer que eu estou deixando de ser autêntica. Ser autêntica é eu fazer isso de maneira alinhada com os meus valores, com aquilo que eu acredito, e sem construir uma personagem só para agradar você. Então tem um equilíbrio entre a coerência com a minha verdade e o interesse genuíno pela verdade do outro. E acho que o espaço de autenticidade ele acontece neste meio de caminho. E como que lidar com possíveis conflitos entre imagem pessoal e profissional? Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Vida pessoal é diferente de vida íntima. Hoje tem um mantra rolando aí no mercado que é: você tem que humanizar a sua marca, você tem que mostrar a sua vida pessoal. Eu não acredito nisso. Eu acho que a humanização de marca pode passar por diferentes caminhos dependendo de quem você é, sem você ter que necessariamente expor a sua vida íntima. Algumas pessoas, algumas celebridades, pessoas que vivem de projetar seu lifestyle, essas pessoas acabam mostrando muito da sua vida íntima, e é uma escolha que eu super respeito. No ambiente corporativo e empresarial, eu não acho que isso seja absolutamente necessário. Você pode querer fazer, mas a diferença entre vida pessoal e vida íntima, ela está numa régua, num traço, que cada um sabe qual é o seu. O que eu acho, e eu vou dar um exemplo básico, assim. Eu tenho uma sócia, nós usamos o mesmo método, nós somos sócias na mesma empresa, a gente atende clientes. O meu limite é um e o dela é outro. A gente já se posiciona nas redes de maneira diferente. Eu sou mais reservada. Se você for na minha rede social, você não consegue saber muita coisa sobre a minha vida pessoal. Se você for na rede dela, você vai ver o marido, você vai ver que ela gosta de meditar, você vai ver que ela gosta de praticar yoga.
Não tem certo e errado, são escolhas. E eu acho que isso me lembra quando eu comecei no Instagram. Eu me lembro que na época os gurus de Instagram me falavam: não, Baza, teu Instagram não vai dar certo, porque poxa, você não mostra a tua vida pessoal, você não ostenta, você não grava vídeo, pô, você só fica se comunicando através de texto. E o mais interessante é que eu fui descobrir que tem muita gente que se identifica dessa forma, muita gente que, puxa, nas dicas de carreira o texto é fácil de dar print, as pessoas guardam ou mandam um para o outro. Então eu gosto quando você fala sobre a questão da autenticidade, descobrir o teu espaço, porque fica todo mundo falando, né, sobre... É claro que é muito mais fácil você... Como que é a forma mais fácil de você ser aceito por um grupo, né? Se parecendo com ele. Só que você só se destaca por ser diferente. Então essa coragem de ser único, para mim, ela está diretamente ligada à marca pessoal, só que tem aqui aqueles primeiros estágios que você vai avançar que talvez vai ser duro, mas cuidado com o que você falou, né? A autenticidade é diferente do sincericídio. Eu adorei esse ponto também. Eu acho que é isso mesmo. Eu ouvi as mesmas coisas, Baza, porque no meu conteúdo no LinkedIn é muito autoral. Como sou eu que escrevo, eu demoro a postar, não é todo dia que eu consigo. E eu ouvia isso, tem que postar todo dia, tem que postar às X horas, tem que o algoritmo, tem... Eu falava, não tem que nada. Eu vou fazer do meu jeito. E as pessoas que se conectarem comigo vão se conectar genuinamente comigo, através do meu jeito. Até porque aquilo que eu falava sobre a coerência entre o on e o off, o que adianta eu ficar escrevendo um monte de texto só para o algoritmo gostar de mim e me projetar e eu ter muitos e muitos e muitos seguidores, se quando eu vou no presencial, a minha forma de falar é outra? Você não vai reconhecer aquele texto, porque não diz de mim. E qual que é a relação entre construção de uma marca pessoal e autenticidade na liderança, né? Eu fico pensando como é que os líderes podem utilizar sua marca pessoal como uma ferramenta, né, para inspirar, influenciar positivamente as suas equipes. Esse é um ponto muito, muito bom. Como a gente falava, marca pessoal é sobre conexão e confiança, liderança é sobre o quê? Não é sobre conexão e confiança? Ainda mais, quanto mais a gente avança para um mundo fluido, menos hierárquico, você fala, você tem chefe, né? Você tem equipe, mas você não tem que influenciar seus subordinados? A gente antigamente mandava. Hoje, se você não influencia para que aconteça, as coisas não vão acontecer. E para você ser capaz de trazer as pessoas para uma agenda, para inspirar, você tem que gerar conexão, você tem que gerar confiança. Então, quanto mais os líderes, as líderes são capazes de se apresentar como pessoas, de apresentar as suas verdades, por que aquilo está sendo feito, e, de novo, no tempo, construir essa conexão e essa confiança, mais forte vai ser essa liderança. E talvez agora uma pergunta até um pouco mais filosófica agora que me veio em mente aqui com o que você acabou de responder. A marca pessoal é uma construção social ou uma expressão individual, né? Até que ponto nossas marcas pessoais são influenciadas pelas normas e valores da sociedade que a gente vive? Essa é bem filosófica mesmo, porque a gente, para eu te responder, a gente precisa conversar um pouco sobre o que é uma identidade. Como a identidade se forma. A identidade do ser humano, isso está no nosso livro também bastante assim detalhado para quem se interessa por esse assunto. A identidade do ser humano se forma na interação entre eu e o outro, eu e o mundo. É a partir dessa interação que a criança, lá pelos 3 anos, começa a entender que o mundo não é só ela. O mundo é o outro que está em volta de mim e que me impacta. Eu interajo com você, eu aprendo algo sobre você. Mas eu interajo com você, eu também aprendo algo sobre mim. E a gente faz isso a vida inteira. Quando você lança um produto no mercado, você, a partir da resposta dos consumidores, aprende algo sobre o seu produto também que você não sabia. Uma empresa, uma proposta de valor. Então, essa construção, ela é uma conversa que vai acontecendo ao longo de toda a nossa vida. Então, não tem como ser diferente na percepção que o outro tem sobre mim, que eu tenho sobre o outro. É por isso, por exemplo, que quando executivos hoje saem de empresas, eles acabam levando com eles os atributos das marcas. Hoje a gente vê empresas contratando pessoas porque são líderes que já conseguiram trazer para sua marca determinados atributos que vão construir positivamente para a marca corporativa, para a marca empresarial. Isso não acontecia.
A gente era uma marca pequenininha debaixo do grande guarda-chuva corporativo. Claro que o guarda-chuva corporativo continua sendo muito relevante, mas a gente começa a ver um protagonismo maior. Pessoas que são identificadas no mercado por terem conseguido construir essas conexões, essas relações de confiança com equipes, com consumidores, com o mercado investidor, com diferentes grupos de stakeholders, e que daí são convidadas a fazer essas posições em outras empresas e carregam consigo esses atributos de marca. E para mim tem um ponto que você falou, que eu consigo ver uma cronologia de como o mundo foi evoluindo sobre isso. Para mim é muito claro, assim, em algum momento isso começa, ou pelo menos eu me lembro, com o David Beckham, que nunca foi o melhor jogador de futebol, jogava bem, mas era bonitão, casado com uma Spice Girl, foi jogar nos Estados Unidos e ele puxou muito isso, né? Tinha os melhores contratos, depois isso veio para todo o futebol, acabou disseminando para todo o esporte. Hoje é difícil você pensar em um atleta de sucesso que não tenha essa gestão da imagem, principalmente em redes sociais. Eu vejo que isso não deu certo no início, quando a gente olha para jornalistas, talvez atores, atrizes, num primeiro momento as emissoras de TV segurando, não querendo deixar com que eles fossem, mas depois acaba indo. De alguma forma, empreendedores eu vejo ainda muito fortes, todos eles, mas ainda executivos, poucos, né? Ainda aquela dinâmica, puxa, como é que a empresa vai enxergar? Mas eu tenho comigo que é uma questão de tempo para que isso se torne um ativo. O executivo não vai ser obrigado, né? Não é algo mandatório, mas o que não tiver vai perder bastante, porque vai ter que talvez trabalhar mais do que outros que talvez com esses atributos conseguem trazer muita coisa que vai ajudar nesse trabalho, seja não só como se posiciona como líder, mas também claramente pensando, puxa, como que eu atraio os melhores talentos, como que eu posso efetivamente também atrair clientes e com isso ajudar no posicionamento da marca da empresa, né? Perfeito, eu adorei a cronologia que você fez. Eu acho que é bem isso mesmo. O que é marca pessoal? É a marca da pessoa. Então, os atletas, como você mencionou, quantas vezes a gente vê um atleta ganhando ou perdendo patrocínio por algo que ele fez na sua vida pessoal? A história dos jornalistas, por exemplo, eu adoro o Guga Chakra e acho que aquilo é uma autenticidade, aquele cabelo bagunçado, ele se emociona, ele chora. Você sabe o que esperar daquela pessoa. Ah, você não gosta? Não tem problema, ninguém tem que gostar de todo mundo, né? Andréa Sadi, uma jornalista com um posicionamento super autêntico. Cada marca pessoal forte, toda marca pessoal forte, ela tanto atrai quanto repele e tá tudo bem. Não dá para você querer ser, eu brinco, sorvete de baunilha. Sorvete de baunilha que agrada a todo mundo porque não tem personalidade. Você compra um brownie, vem com sorvete de baunilha. Você compra uma torta de maçã, vem com sorvete de baunilha. Claro, a marca que quer agradar todo mundo, ela não se destaca. A gente brinca na consultoria que você tem que achar o seu território pistache ou frutas vermelhas, que é quem gostar vai amar. E o restante do mundo tem espaço para outras marcas. Então, na sua cronologia, muito natural que os empreendedores e os empresários tivessem a sua identidade fundida com a identidade das empresas, né, que construíram, que criaram. E tem vários, Guilherme Benchimol, Luísa Trajano, são identidades muito fortes. E os executivos é uma construção mais nova. Outro dia você trouxe aqui o Flávio Guimarães, que eu não conhecia e fiquei profundamente admirada com a história, porque são casos que vão nos mostrando como as empresas estão começando a perceber que isso é bom para as empresas também. Isso não é bom só para a pessoa. Isso é bom para a empresa, não tem problema se esse executivo sair depois. Enquanto o executivo ou a executiva estiver na empresa, que seja um casamento feliz, que seja uma construção positiva para ambos. Porque depois que esse casamento terminar e eles se separarem, cada um seguir o seu rumo, isso continua sendo parte da sua história. É bacana ter uma história positiva. E olha, essa conversa tá tão boa aqui que eu preciso fazer uma pergunta agora que é mais filosófica aqui. E sobre marca pessoal, né? Ela é uma construção social ou uma expressão individual, né? Até que ponto nossas marcas pessoais são influenciadas pelas normas e valores da sociedade que a gente vive? Olha, bem filosófica mesmo. Eu diria identitária. A marca pessoal, ela é as duas coisas. A nossa identidade se forma a partir da interação com o outro. Isso acontece com todos os seres humanos. Desde que a gente é criança, em torno dos 3 anos, você começa a interagir com o mundo. E ao interagir com o outro, eu aprendo algo sobre mim também. A marca pessoal vai acontecendo ao longo da sua vida da mesma forma. Na minha conversa com o mundo,
Na minha interação com o outro, eu aprendo sobre o outro, eu aprendo sobre mim. Então, se a gente falava lá no começo da conversa sobre se interessar pelo outro, toda vez que eu tenho uma conversa com uma pessoa interessante, eu me modifico. Então, logicamente, a minha marca pessoal se modifica também. Então, não está nem num extremo da régua nem outro. Nem sobre ser só aquilo que eu penso e acredito, nem sobre me descaracterizar para agradar alguém. É nesse meio de caminho que a coisa se torna mais interessante. E, Suzana, conta um pouquinho mais do teu livro aqui. Acho que está todo mundo curioso aqui. Você trouxe tanto conteúdo interessante aí. Como surgiu essa ideia aí? Pô, você acabou de lançar o livro. O que as pessoas vão encontrar no livro? O livro, ele é a descrição do nosso método. Ao longo desses anos trabalhando com esses temas, a gente também foi aprendendo muita coisa. Foi um desbravar de caminho aqui no Brasil. Poucos profissionais atuavam nessa área. Então, a gente foi aprimorando um método e até que chegamos num desenho que é uma reflexão estruturada. Se chama método. A gente resolveu, nesse livro, abrir a nossa caixa preta, na verdade, porque a gente entendeu que a gente precisava colocar isso de uma maneira estruturada para as pessoas, muita gente perguntando. Tem uma lógica de você construir uma marca pessoal, que é basicamente de dentro para fora. Acho que tudo que a gente conversou aqui hoje foi isso, sobre como é que de dentro para fora eu consigo, ao me conhecer, decidir e intencionalmente agir para que as pessoas percebam os aspectos de mim que eu gostaria que fossem percebidos. O livro é um grande manual de como fazer isso, porque quando eu falo isso, a pessoa pergunta, tá bom, mas como é que faz? Então, a gente descreve lá o passo a passo de como você faça você mesmo, como você consegue elaborar uma estratégia para trabalhar todos esses temas que a gente trabalhou aqui. Então, a gente vai desde questões sobre como se forma a identidade, o que pode estar te atrapalhando a trabalhar a sua marca, aqueles mitos como abaixa a cabeça, faz o seu trabalho, até a gente entrar no método propriamente dito, e aí percorrer um passo a passo de como é que você desenha a sua estratégia. Com exercícios práticos mesmo. E repete aqui para todo mundo qual que é o nome do livro, onde as pessoas encontram. O livro se chama Sua Marca Pessoal e está na Amazon, em todas as livrarias, está disponível online, está em todas as plataformas. Eu vou te passar os links depois, mas facílimo de encontrar. Ótimo, muito bom. E agora, Suzana, a gente chegou no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre fez nas entrevistas para contratar pessoas para o seu time? O que eu sempre pergunto para as pessoas eu peço para me contar uma pequena história que me explique o que é que faz de você, você. Fala, me conta um momento significativo, emblemático da sua vida que você acha que ajudou você a se tornar quem você é. Porque na hora que eu pergunto isso, eu forço a pessoa, aliás, eu convido a pessoa a me contar algo onde ela geralmente teve que fazer uma escolha, e as escolhas geralmente são baseadas em valores. Quando a gente tem que fazer uma escolha difícil, passar por uma situação emblemática, a gente se ancora nos nossos valores para tomar decisão. Então, quando a pessoa me conta sobre um momento, ela está me contando muito profundamente sobre o que é importante para ela. Porque valor é o que você valoriza. E aí eu consigo fazer essa conexão se a gente tem uma sinergia de valores. Adorei. Tem uma pergunta que eu faço que é muito parecida, que é: que fatores da sua história fazem você ser quem você é hoje? E no final a gente está buscando os mesmos elementos. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Olha, é até um pouco paradoxal, mas assim, a pessoa pode ser muito diferente de mim, e eu gosto de me cercar de pessoas diferentes de mim para a gente ter uma complementaridade. Então, o problema não é ser diferente, pelo contrário, isso é um grande ativo para a gente ter nas equipes. A questão, para mim, é comprometimento. Eu sentir que aquela pessoa que está ali está comprometida com aquilo que a gente combinou que a gente ia fazer juntos. Não é trabalhar 24 horas por dia como era no começo da minha carreira. Hoje, eu trabalho com pessoas de gerações mais novas do que eu, que têm limites muito mais claros de qualidade de vida, e eu acho que está tudo bem. A questão é, enquanto estivermos juntos, eu sentir que aquela pessoa está de corpo e alma. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Quando não gostam de mim, geralmente é porque eu sou um caos criativo. Então, às vezes, eu mudo de ideia, porque eu acho que pode ser melhor do que tá. E aí isso, às vezes, provoca um caos no processo. Então, o grande sucesso que eu descobri ao longo do tempo foi trazer pessoas que sejam
mais processuais e estruturadas do que eu, mas que aguentem isso, que lidem bem com isso e, no limite, se inspirem. Porque tem gente que, ao se deparar com essa característica minha, não gosta. E tem gente que fala, poxa, eu não sou assim, eu queria ser. Uhum. Porque eu também olho para eles e falo, nossa, eu queria ser muito estruturado e processual. Acho que enxergar a beleza do talento do outro. O que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? A mesma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas. O que é que faz de você você? Qual foi um momento significativo da sua vida que você acha que mudou a forma como você lida com pessoas? Bom, acho que tem muitos fatores aqui, mas vou tentar selecionar aqui os elementos que talvez foram uma virada de chave. Acho que o primeiro tem a ver com confiança. Eu, por talvez ter estudado a minha vida inteira em escola pública, ter sido o primeiro da minha geração, né, da família, a fazer faculdade, eu acho que você cresce com um sentimento que as outras pessoas que deram certo talvez tenham algo de extraordinário que você não nasceu com aquele dom. E daí, quando eu comento no início que eu não acredito em pessoas extraordinárias, e sim em pessoas comuns que, bem treinadas e com comprometimento, fazem coisas extraordinárias. Então, isso para mim foi a primeira virada de chave. O segundo elemento, talvez, por um lado mais introspectivo que eu tinha no início da minha carreira, talvez orientado bastante a um pai tímido, que eu cresço com aquela referência, acredito que eu também sou tímido e depois me descubro outra pessoa, nesse sentido talvez um pouco mais extrovertido, mas num aspecto também de, puxa, eu por muito tempo eu tinha uma construção na minha cabeça que a pessoa que falava, que aparecia, que participava, era aquela pessoa, como a gente fala no interior, aparecida, que quer chamar atenção. E isso definitivamente depois foi caindo. Eu falei assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode participar com a tua identidade e ao mesmo tempo eu acho que também a maturidade vai te dando confiança para você ir se jogando, percebendo que lugar e como te faz bem e a partir daí você curtir a jornada. Eu acho que hoje a gente faz tanta coisa na vida que se não for para a gente realmente gostar, e eu sei que isso pode parecer distante para algumas pessoas, que puxa, tem uma questão da renda, eu preciso trabalhar, mas o ponto não é sobre, puxa, eu sou diferente. O ponto para mim é, eu também não gostava de tudo que eu fazia no início e ao longo do tempo eu fui construindo. Então, como cada um pode construir? Acho que para mim esses são os principais pontos que me vêm à cabeça. Muito bom. E Suzana, chegamos agora no famoso momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Porque ao mesmo tempo que eu provoco o caos criativo, eu fico nervosa quando está tudo desorganizado. Então, parece uma esquizofrenia. Eu não acredito muito em signo, mas uma vez me falaram que eu sou uma ariana com ascendente em virgem, que é verdade, e que isso explica essa aparente dicotomia. Então, eu, de fato, faço esses movimentos, às vezes de caos, mas aí quando eu vejo o que aconteceu, eu começo a querer organizar e a estruturar, então eu fico num ciclo, sabe? Acho isso bem esquisito, Baza. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Essa história é sensacional. Eu tenho vários perrengues, né? Mas eu gosto de contar uma lá do começo da minha carreira que eu acho bem ilustrativa, porque né, mundo corporativo é sinônimo de passar perrengue. Mas quando eu trabalhava na Natura e eu estava num projeto, a gente virava muita noite e a gente sempre pedia pizza à noite, de madrugada. E uma vez com a equipe toda, a gente pediu pizza num lugar que a gente sempre pedia, sei lá, 3 da manhã e o lugar fechou. E quando a pizza chegou, ela estava inteira, ela não estava cortada. E tinha umas 6 pessoas para comer. E não tinha como cortar. Não tinha para onde... E aí a gente ficou olhando para aquela pizza morrendo de fome e a gente falou, vamos pegar o que a gente tem. A gente pegou uma régua. E a gente com a régua começou a cortar aquela caneta. E isso virou para mim um símbolo do que a gente vivia naquela época, né, de dedicação. Sempre que eu conto essa história, as pessoas falam que ilustra muito bem o que a gente fazia. Muito bom. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Olha, geralmente eu sou reconhecida por conectar os pontos, por conectar uma ideia com outra ideia que aparentemente não faziam muito sentido. Então, quando eu olho para a minha carreira, eu fui entendendo muito bem. Eu trabalhei desde planejamento estratégico e marketing, hoje com marca pessoal, mas na verdade não é muito diferente. Eu vou buscando desvendar o mundo interior das pessoas e trazer pontos que conectem numa narrativa que faça sentido, porque muitas vezes as pessoas trazem achando que a história delas
É sem graça, não tem um diferencial. Mas o que falta é só conectar os pontos da potência da pessoa para ter histórias lindíssimas. E eu não conheci uma pessoa que não tivesse. E quando eu não tô demorando, quando eu tô demorando a chegar numa história potente, é porque a culpa é minha, eu não tô perguntando o suficiente. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Acho que as pessoas têm dito isso mais, não é uma coisa assim, não é um grande segredo, mas poderiam dizer mais. É que para cada 5% de glamour, qualquer posição tem 90% de muita relação. Eu acho que vale para todas as posições. Então hoje as pessoas olham uma blogueira, glamour, Paris, desfilando com a roupa, e não sei se você já viu elas trabalhando, mas é um perrengue danado. Ficam trocando de roupa, então até aquilo que você acha que é puro glamour, pode ter certeza que tem muito, muito, muito trabalho por trás daquilo. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja conhecimento ou habilidade? Olha, eu tenho aprendido muito e cada vez mais sobre os aspectos sutis da marca pessoal. Eu tenho estudado, portanto, aprendido muito sobre presença executiva, que é aquilo que eu falava do jeito. Como que a inteligência emocional, ela apoia a construção, a fortalecimento da sua marca. Como que isso impacta. Eu sempre soube que impactava, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que impacta muito. Às vezes pessoas brilhantes com conteúdo espetacular, com um valor incrível, desaparecem na sua frente. E você não entende por quê. E quando você vai ver, é o jeito de se posicionar, é o jeito de falar, é o jeito de interagir com o outro. E dentro desses aspectos, tirando marca pessoal, que claramente é a tua especialidade, que tipo de situação você é mais chamada para dar conselhos? Tirando marca pessoal, é até engraçado, mas organização de eventos. Eu sou muito detalhista com organização de eventos e aí eu acabo sendo chamada para opinar em diversos aspectos. E que tipo de situação você não é lembrada, não é tua praia? O que eu menos sou chamada é para oba-oba. Eu não sou uma pessoa naturalmente do oba-oba, sabe? Eu sou uma pessoa, como o pessoal brinca, mais cabeção, assim. Então eu sou muito chamada para umas discussões assim, mas às vezes para ir no boteco, não. Muito. E deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informada? Como é que você se desenvolve? Olha, é até complicado falar isso porque são muitas, né? Eu acho que hoje tem uma característica importante da coisa do lifelong learning, que é a gente se manter aberto a fazer a nossa própria curadoria da avalanche de coisas que tem. Então, eu gosto muito de algumas fontes, mas eu sou muito curiosa e vou adicionando newsletters, aí não dou conta de ler tudo, mas eu tenho algumas fontes que eu gosto muito. A principal hoje, para mim, é a Harvard Business Review. A newsletter da HBR, para mim, é uma fonte de aprofundamento daquilo que está acontecendo na minha área. A outra é um podcast incrível chamado Lugar de Potência. Legal, Neste obrigado. podcast, eu vou tirando uma temperatura, assim, à medida que as pessoas vão vendo, as pessoas muito diferentes. Eu adoro ouvir podcasts. Então, o seu é um que eu gosto muito. Eu gosto muito do Matt Abrahams, que chama Think Fast, Talk Smart, que ele traz profissionais de comunicação para dar dicas de comunicação. E tem vários outros, eu vou te deixar aqui uma lista, porque eu acho que é uma infinidade de fontes interessantes. Acho que tem uma coisa bacana que é manter a cabeça aberta, porque a gente aprende com os conteúdos estruturados, mas a gente aprende com os conteúdos desestruturados também. Então, manter a antena ligada para qualquer conversa que a gente tem. Eu sei que você já fez mais de 10 mil cafés, por exemplo, e eu tenho certeza que você teve no mínimo 10 mil insights. Porque qualquer pessoa ensina alguma coisa pra gente. Adoro e concordo muito. E aí, falando de pessoas, para a gente tirar insights, me indica 3 pessoas que eu possa convidar para esse podcast e ter uma conversa bacana como essa. Eu acho que de todas as perguntas que você faz, essa é a mais difícil, né? Porque tem tanta gente bacana para indicar, eu vou tentar fazer uma shortlist aqui, mas você pediu 3, eu não consigo, eu vou te dar 4. Tentando contribuir para a equidade de gênero no programa, eu vou te indicar algumas mulheres. A primeira é a Daniela Kashish, que você deve conhecer do IPO, que é a presidente da Future Beverage da Ambev. A Daniela, ela é conhecida por Dani Kashish, ela é um clássico exemplo
que a gente falava de uma executiva que foi mudando de empresa, construindo uma reputação muito sólida nas empresas onde ela trabalhava e sendo convidada pelos atributos da marca dela. Então, acho que é uma história que merece ser contada. Segunda pessoa é o Thiago Coelho. Thiago é o CEO da cervejaria Estrela Galícia, no Brasil. Ele tem uma voz em defesa da liderança feminina, mas é uma voz muito qualificada. Ele tem um histórico de ter feito isso e ter tido bons resultados. E o Thiago, ele é um homem branco, cis, ele é o exemplo do privilégio, se posicionando em defesa de uma causa que eu acho importante, mas fazendo isso, como você mesmo disse, com fatos e dados. Então, uma experiência fantástica que eu acho que merece ser contada também. Terceira pessoa, Natasha Caiado Castro. Natasha é fundadora daquele movimento Uma Sobe e Puxa a Outra, que já está no seu terceiro livro. É uma rede muito potente de mulheres que sobem e puxam outras mulheres. Então, ela tem uma infinidade de histórias interessantes para contar. A última pessoa foi uma pessoa que eu adicionei na minha lista ontem. Eu conheci ela ontem, o nome dela é Cristine Nogueira. Ela é CEO da Piccadilly. Ela é do IPO também, eu não a conhecia. Ela foi a primeira mulher no setor calçadista brasileiro a assumir a posição de CEO, sendo escolhida numa família que tinha outros homens na fila de sucessão, vamos dizer assim. Por que eu acho a Cristine uma mulher muito interessante? Porque ela é muito forte e doce ao mesmo tempo. Ela tem uma característica de muita feminilidade e ao mesmo tempo passar uma força que não é tão comum de se encontrar em lideranças femininas. Tem sido cada vez mais, mas acho que são pessoas que você vai adorar bater um papo. E uma pergunta que eu faço para todo mundo agora caminhando para o final. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é equilíbrio. Sabendo que eu não vou dar conta de tudo que eu gostaria, de todas as minhas expectativas, ambições, desejos, sonhos, como eu consigo achar um equilíbrio entre todas as dimensões que me fazem uma pessoa realizada. Família, trabalho, reconhecimento financeiro, reconhecimento social, estar bem comigo mesma, me autoconhecer e desenvolver. Não dá tempo, Baza, de tudo. Então, felicidade é achar o equilíbrio. Muito bom, adorei. Antes da gente encerrar, tem um presente aqui para você, um óculos da Longchamp, o nosso parceiro Machon, que é fabricante e distribuidor da marca aqui no Brasil. Eles dão aí uma stalkeada no perfil do convidado aí para encontrar o modelo certo, mandaram esse óculos aí para você. Espero que você goste aí. Eles são bons de stalkear, né? Porque eu já tinha visto que sempre acertavam. Nossa, mas é lindo. Obrigada, adorei. Então vamos fazer o seguinte, vamos só fazer um... Olha só, acertaram. Ficou muito bom, legal. Muito obrigada. E pra gente fechar aqui, Suzana, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Olha, no nosso site betafly.com.br tem bastante coisa sobre a gente. O LinkedIn é a minha principal plataforma de comunicação com o mundo. E agora através do livro também. Acho que o livro é onde você vai conhecer mais da gente e do nosso trabalho. Muito bom, Suzana, adorei. Obrigado por abrir tua agenda nesse momento aí do lançamento do livro, aí que você está correndo para todos os lados, que honra. E principalmente, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo. Baz, eu que agradeço imensamente por estar aqui. Valeu!